Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, começamos a escutar a palavra de Deus, aquele estranho critério que Jeremias coloca para o seu colega profeta Ananias, que acaba se revelando como um falso profeta. Esse critério é aquele, quando um profeta profetiza guerras, aflições, peste, a gente pode acreditar nele sem mais problemas, mas se ele anuncia a paz, a gente só pode entender que ele é um profeta e falou em nome de Deus, quando se realizar essa paz. Ou seja, se alguém profetiza uma desgraça, não importa se ele é um verdadeiro ou falso profeta, mas se ele anuncia uma coisa boa, ele só pode ser tido em conta quando essa coisa boa se realiza. Por quê? Porque o ser humano é capaz da guerra, é capaz da desavença, de provocar a fome, de praticar a injustiça, mas o dom da paz, da plenitude dos bens, dos dons, só pode vir do alto, só pode vir de Deus. E essa é um pouco aquela experiência que os discípulos vão fazer junto de Jesus. Ele pede a eles algo que é impossível para o ser humano: alimentar uma grande multidão com um pouquinho de pães e de peixes. Coloca de manifesto que eles não são capazes, lança quase que um desafio, pede para eles o impossível. Mas o impossível, aquilo que é impossível para os homens, Jesus mesmo vai dizer, é possível para Deus. E aquilo que a gente não pode fazer por conta própria, com Ele a gente pode. Permanecei em mim, para dardes muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como é importante a gente
fazer essa leitura da multiplicação dos pães. A gente sabe que em tempos recentes houve uma espécie de uma leitura desse milagre que é contado nos 4 evangelhos, uma leitura extremamente racionalista, realmente fazendo violência ao texto. E essa leitura, essa interpretação, ou como se diz, né, em contexto da Bíblia, essa exegese, né, que é o nome da interpretação que se faz para a Sagrada Escritura, ela rezava mais ou menos assim, que não houve nenhum milagre da multiplicação, e o que houve foi o milagre da partilha, porque na verdade tinha comida para todo mundo naquela multidão, mas alguns tinham muito e outros tinham pouco ou não tinham nada. E vendo o exemplo de partilha, né, de Jesus, dos discípulos, os corações se abriram e todos começaram a partilhar a sua comida, e aí teve comida para todos, né? Isso é uma leitura completamente abusiva, mas muito ilustrativa da mentalidade do nosso mundo, ou seja, de que nós não precisamos de Cristo, nós precisamos somente da moral de Cristo, da doutrina dele, do bom exemplo que ele nos deu, do projeto de mundo que ele nos deixou, do projeto de sociedade que ele nos deixou. Mas nós não precisamos dele, da pessoa dele, porque a pessoa dele fica no passado, né, como um personagem do passado. E essa é a manifestação mais clara desse vazio, dessa ausência do Espírito Santo na experiência, né, de tantas pessoas de igreja, porque realmente aí a gente dá razão para aquele patriarca de Constantinopla que dizia assim: sem o Espírito Santo, Jesus se torna um personagem do passado, porque é através do Espírito Santo que Jesus vive em nós e nós vivemos nele, de forma que nós podemos fazer a experiência direta de Jesus, da sua vida em nós, da sua permanência em nós. Eu sou a videira, vós sois os ramos, permanecei em mim para dardes muito fruto. Então, a humanidade se ilude pensando que vai dar fruto apenas com uma herança de um Cristo que fica no passado, como um grande exemplo de um grande homem que realizou grandes obras, etc. É um exemplo que a gente deve seguir, mas sempre aquele personagem que ficou lá. E o agora somos nós que realizamos. Então, esse cristianismo sem Cristo, e aqui não tenho medo de dizer isso, a grande marca do anticristo, porque o anticristo de que fala a Sagrada Escritura, e o Catecismo da Igreja Católica corrobora isso, ele é uma impostura religiosa, é um engano religioso, e o engano religioso é justamente o engano de um cristianismo sem Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, nós que nessa Santa Missa experimentamos Cristo como pão da vida, né, cujo sinal
preparatório foi a multiplicação dos pães. Mais uma vez confessamos que sem Ele nada podemos fazer. Confessamos que Ele é a nossa vida, que Ele é o pão vivo que desceu do céu e que nos alimenta, para que nós, unidos a Ele, permanecendo nele, possamos dar muito fruto para toda a humanidade.